Boa noite, gente. Final desse dia 5 de junho e eu me deparo com o santo do dia, um santo fantástico, um cara maravilhoso, um homem de uma coragem, de uma virilidade que eu sou muito fã. Eu, especificamente, eu sou muito afetado pelas ações que esse cara teve em vida, eu e minha família, né? É um cara que começou diversas tradições, eu tenho certeza que cada um de vocês que está assistindo a esse vídeo também segue pelo menos uma das tradições criadas por ele. Hoje é o dia do grande padroeiro dos germânios, padroeiro da Alemanha, São Bonifácio. Eu vou tentar fazer um vídeo não tão demorado, gente. Eu não consigo fazer vídeos menores de 5 minutos, mas eu vou tentar ser sucinto, tá? São Bonifácio ele viveu ali no século VII, VIII depois de Cristo, na ilha da Grã-Bretanha, ali na Inglaterra, que fazia parte do Império Romano. Ali Júlio César, um pouquinho antes de Cristo, começou a expandir o Império Romano para a Grã-Bretanha e depois, um pouquinho depois de Cristo, a Grã-Bretanha passa a fazer parte do Império Romano e todas as áreas além do que era o Império Romano eram áreas o que se chamava os povos bárbaros. E se a gente for pensar, realmente a gente tinha algumas coisas que até hoje em dia a gente pode categorizar como coisas bizarras, tipo o pessoal fazia sacrifício humano, coisas do tipo. Bonifácio, eu não me lembro agora o nome do Bonifácio, não me recordo, mas se o pessoal der um Google aí vai achar facilmente qual que era o nome dele. Ele nasce numa família rica na Inglaterra e pretende desde jovem querer ingressar nos mosteiros, né, para viver rezando e estudando aí nos mosteiros. Ele entra num mosteiro de São Bento. Os mosteiros beneditinos, eles são mosteiros com uma regra bem rígida, com uma disciplina bem grande. E ele se torna uma pessoa muito influente dentro do mosteiro a ponto dele dar aulas. Ele começa a dar aulas dentro do mosteiro dele e começa a dar aula também em outros mosteiros. Ele vira muito amigo do abade. Era na região da Inglaterra, perto de Winchester, que ele estava nesse convento. E nessa época existia uma região no norte da Holanda e da Alemanha ali, que era a Frísia, em que o pessoal estava tentando catequizar aqueles povos. E ele vai espontaneamente ele quer se tornar ali um catequista para ir naquela região converter e salvar aquelas almas daqueles bárbaros. Imagina, né, gente? Puxa, tentando fazer uma analogia ao que é hoje em dia, imaginem hoje em dia a área mais perigosa e mais inóspita que a gente pode ter no nosso mundo atual aí, sei lá, algum país muçulmano aí que se mate um monte de gente. Tu imagina tu querer ir para esse lugar, viver lá, que já é um perigo absurdo, e pior ainda, começar a tentar converter aquelas pessoas falando com elas coisas que elas odeiam e vão te matar por isso. Esse era o nível de coragem que esses caras tinham. Eu muito faço a lembrança também dos jesuítas, né? Os jesuítas que largavam tudo, deixavam tudo para trás e vinham aqui pro Brasil ali no século XVI para tentar converter os índios que queriam comê-los, sabe? Então é esse nível. Bom, Bonifácio vai até a Frísia, não consegue êxito, tá? Ele e os outros padres lá, os outros monges, eles não conseguem. Ele se torna padre, ele é monge e padre também. Ele retorna para dar aula nos mosteiros e Bonifácio, ele segue crescendo em erudição, em intelectualidade. Ele escreveu a primeira gramática da língua latina dentro da ilha da Grã-Bretanha. Claro que naquela época não se falava mais latim, mas se falava as línguas dos reis bárbaros que ocuparam cada região. Então ali naquela parte da Inglaterra tinha algum povo bárbaro que falava uma outra língua, ele escreve uma gramática do latim para aqueles tempos de barbarismo, enfim. E ele recebe uma carta do Papa, que eu não lembro qual que era o Papa da época, pedindo para que ele fosse numa região onde tinha ido pouquíssimos padres para tentar converter os povos bárbaros, regiões além do que era o limite do Império Romano. E aí entra a história minha e da minha família, né? Porque quando eu fui fazer a árvore genealógica dos Kaiser da minha família, todos eles eram católicos, assim como aquela região sul-sudoeste da Alemanha que se conservaram como católicos, mesmo após as revoltas protestantes ali, que a gente teve bem mais à frente do tempo, ali no século XVI, com Lutero separando ele e os príncipes alemães por questões políticas também, eles se separaram da igreja, ou como na própria Inglaterra, o Henrique VIII queria se divorciar lá da esposa, queria casar, e a igreja não permitia, então ele se separa da igreja. Bom, enfim, justamente essa região que Bonifácio vai lá, que pouquíssimos padres tinham entrado, Bonifácio chega lá
E aí, depois de muitos séculos, aí, puxa, a minha família e os Kaisers seguiram conservando católicos, muito por influência direta de São Bonifácio. Bom, a gente tá chegando a 5 minutos de vídeo, tá, gente? Mas só para avisar que Bonifácio chega lá, encontra esses outros padres, eles constroem capelinhas e anexam as capelas de escolas. E aquela dificuldade de aprender a língua ali dos germânicos e tentar ensinar algumas coisas, tentar convencê-los de algumas coisas e incorporar alguns comportamentos mais civilizados e mais cristãos. Isso é claro que é uma coisa muito difícil de se fazer, e ali ele começou a ter êxito. Ele rezava santas missas, ele batizou um monte de alemão ali. Só que tinha alguns comportamentos que, devido à cultura bárbara deles ali, dos povos germânicos, eram coisas muito horríveis, e ele não estava conseguindo que aquele povo largasse essas coisas. E aí eu trago aqui só um exemplo, que era o exemplo dos sacrifícios humanos, como eu falei no começo do vídeo. Uma vez por ano, no auge do inverno ali, bem próximo da onde é a época do Natal, nascimento de Cristo ali, havia-se uma grande solenidade bárbara em que várias tribos germânicas se encontravam em algumas florestas e eles faziam sacrifício de crianças. Em relação a... Curiosamente, nessa floresta tinha um grande carvalho do deus Thor. E aí já é um outro assunto também, né? Por que povos cultuavam esses demônios, no final das contas, né? Todos esses deuses pagãos, que algumas pessoas tinham essas capacidades místicas e transcendentes de enxergar esses seres e até se comunicar com eles, e vai se desenvolvendo daí todas essas devoções, os sacerdotes que têm essas capacidades, e esses seres bizarros, que no final das contas são demônios, eles falavam com esses sacerdotes para que se fizessem sacrifício humano, e daí passa a se tornar algo cultural, histórico, de muitos povos, desde dos aqui da América, todos eles, os incas, os astecas, os povos, enfim, o mundo inteiro se fazia sacrifício humano. E aí tem uma cena legal que todas aquelas tribos, com aqueles caras todos ali, quando eles iam sacrificar aquelas crianças de cada tribo, Bonifácio chega com aqueles padres amigos dele, com o machado em mão, e ele começa a dar um piti em todo mundo. E começa a dar machadada no carvalho de Thor. E aí os caras já começam a se olhar, já começam a desembainhar a espada, já vão pra cima do Bonifácio e começa a dar uma ventania. E daí se tem toda a lenda, né, que foi algo do transcendente aí que veio ajudar Bonifácio, mas os caras meio que ficaram com medo e não foram pra cima do Bonifácio. Bom, resumindo, tá? Ele cortou o carvalho de Thor, ninguém agiu nada, ninguém impediu ele, e ele faz um discurso que é um dos discursos mais fantásticos, viris e corajosos da história da humanidade. E ele cria essa tradição maravilhosa da árvore de Natal, que eu tenho certeza que todos vocês aí na época de Natal colocam uma arvorezinha. Foi São Bonifácio que inventou isso na Alemanha. Ele aponta para o carvalho no chão, onde as pessoas eram sacrificadas e o sangue delas eram ali. Daí o pessoal fazia todos aqueles ritos para o deus Thor. E ele fala, entre outras palavras, o seguinte: vocês não vão mais vir no auge do inverno para essa escuridão do bosque, derramar sangue humano, com lobos aqui em volta, esse tipo de coisa. Vocês não vão fazer isso, mas diante de toda essa opulência que vocês façam, a imponência do carvalho, vocês vão esquecer isso, desconsiderar isso, e vocês vão pegar essa outra árvorezinha pequenininha que tinha um pinheirinho do lado ali, ele até faz uma menção à humildade, enfim, e vocês vão não mais vir aqui pro bosque, mas vocês vão levar esse pinheirinho para dentro da cabana de vocês. E nessa época, que é a época do nascimento do Cristo, é a época o próprio Deus, que por amor a nós se fez homem, ele sim derramou o seu sangue para que nós fôssemos remidos e tivéssemos uma chance de salvação, para que nós nos amemos e papapá. E ele conta essa história e fala para que leve-se os pinheirinhos para dentro das cabanas, e que nessa época não fizesse sacrifício humano, mas que se rezasse por Jesus e pelo sangue que ele derramou, e o nascimento dele, que é nessa época. E ele cria essa tradição que cresceu absurdamente na Alemanha, isso lá desde o século VIII, que foi essa época que aconteceu isso. Bom, tô chegando a quase 10 minutos de vídeo, gente, eu não consigo não falar muito, mas assim, resumo da história, tá? São Bonifácio, ele conseguiu catolicizar boa parte da Alemanha, tá? E eu sou o exemplo disso, eu sou descendente de alemães e nós seguimos católicos, principalmente nessa região ali do sul da Alemanha, ali do Vale do Rio Reno, né? Rheinland-Pfalz, que se chama, e Hesse, que são os dois estados ali que não aderiram muito à revolta protestante. Infelizmente, a Alemanha, a gente sabe que depois ali que começaram a acontecer essas coisas, começou a se retornar com um neopaganismo, né? O pessoal meio que acabou assim com
toda essa tradição católica, enfim, e começou a crescer uma série de filosofias enfim, e neopaganismo que até o próprio nazismo aí, a própria questão, quem gosta de estudar, por exemplo, o que aconteceu ali no Partido Nacional Socialista ali dos Trabalhadores Alemães, sabe que tinha uma vertente neopagã muito forte ali. Eles odiavam os santos, eles odiavam São Maurício. São Maurício, para quem não sabe, é um grande santo cultuado na Alemanha, que é um negro. Ele era um general da legião egípcia do antigo Império Romano, era um cara que chegou na Alemanha também. Então, sim, existem igrejas católicas na Alemanha que tem uma estatuazinha de São Maurício, que é um negro, um general negro, e São Bonifácio, então os nazistas... Bom, enfim... o que eu queria falar é o seguinte, ó, gente, que nós voltemos a ter devoção a esses grandes homens que foram exemplos de virtude. São Bonifácio, que teve essa coragem de fazer isso, que a gente tenha coragem de São Bonifácio para, vendo bizarrices, neopaganismo hoje em dia, que a gente tenha coragem de fazer isso, tá, gente? Então, e que a própria Alemanha deixe esse neopaganismo aí, que nos últimos séculos cresceu tanto aí, ainda segue algo lá. Mas eu queria pedir que São Bonifácio rogue por mim, rogue por todos os alemães, e que os alemães voltem com coragem, buscar a verdade e não acatar em qualquer bizarrice, longe da verdade, longe da pureza, longe do amor de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E que a gente siga exaltando esses grandes homens como São Maurício, como São Bonifácio, que deram o testemunho da verdade. Obviamente São Bonifácio foi martirizado, ele foi morto, né? Quem é que vai para um lugar desse? E daí obviamente pegou uma tribo lá e os caras, reza a lenda que ele tomou uma machadada que partiu o crânio dele em dois, e os restos mortais do homem estão na Alemanha até agora. Eu não me lembro qual é a cidade que ele está lá enterrado, mas bom, enfim, São Bonifácio, rogai por nós. Um abraço a todos. Confessem, comunguem e cresçam em oração. Beijo a todos.